Meus amores, bom dia. Tudo bom com vocês? Espero que estejam todos bem. Na semana passada, ou melhor, retrasada, nós tivemos a aula com o título As Aparências Enganam. Se você ainda não assistiu essa aula, por favor, a aula está disponível aqui no nosso canal. Aproveite a oportunidade e assista para você ficar por dentro dos assuntos, tá bom? Porque para a atividade ter sentido é necessário que você assista a videoaula, certo? E hoje nós vamos tratar de um tema diferente. O tema de hoje é SOS de Deus, ou seja, Operação Resgate. Jesus em busca do pecador. O Evangelho de Lucas, capítulo 15, vem retratando que certa vez Jesus estava comendo e bebendo com algumas pessoas que eram consideradas pessoas de má reputação. Qual era o objetivo de Jesus ao estar com essas pessoas? Jesus estava com essas pessoas porque Jesus ama os pecadores. Ele não ama o pecado, ele ama o pecador. E ele queria mostrar o amor de Deus para essas pessoas. Ele queria resgatar essas pessoas do pecado. Só que os escribas e fariseus, que eram líderes religiosos, considerados como a elite religiosa daquela época, eles menosprezavam essa parte da população, que eram conhecidas como pecadores, que eram os publicanos e outras pessoas. Quais eram as outras pessoas que faziam parte dessa classe? Aleijados, coxos, cegos, todas essas pessoas faziam parte dessa classe. Por quê? Porque para os escribas e fariseus, as pessoas que tinham esse tipo de problema, elas eram pecadoras, elas tinham algum pecado, cometido algum pecado ou feito algo, e por isso elas estavam naquela condição, e elas eram rejeitadas por esse tipo de pessoa, por essa elite religiosa. Então, eles davam esmola para essas pessoas em alguns momentos também, mas o objetivo deles era o quê? Status social. À medida que eles doavam alguma coisa para essas pessoas, eles queriam que outros vissem quanto que eles eram bons e se importavam, quando na verdade eles não se importavam em nenhum momento. É contraditório, né? Na verdade, você imaginar que existe alguém que é um líder religioso, que está dentro de uma igreja, que está estudando a palavra de Deus, querendo simplesmente demonstrar para as pessoas que é alguém bom só para manter as aparências. Mas infelizmente era assim que acontecia naquela época com os escribas e fariseus e essas classes de pessoas. Então Jesus se relacionava com essas pessoas com o objetivo de salvá-las, de resgatá-las do pecado. E ele costumava ensinar a essas pessoas por meio de parábolas. E o que são parábolas? Parábolas são histórias curtas, real ou não, com uma lição moral. Então, nesse capítulo específico, nesse conteúdo específico, a gente vem estudando um pouquinho justamente dessas parábolas. Tem 3 parábolas diferentes nesse capítulo de Lucas, que fala sobre a ovelha perdida, a dracma perdida e o filho pródigo. Na primeira parábola da ovelha perdida, a gente tem um aprendizado. Na parábola da ovelha perdida, a gente entende que uma ovelha se perdeu. Quem é essa ovelha? É alguém, um pecador que se perde, que está fora do aprisco de Deus e que é resgatado por Jesus do pecado. Então, alguém estava perdido e foi resgatado por Deus, porque nessa parábola a gente entende que Jesus é o bom pastor. Na segunda parábola, a gente vê uma moeda perdida. Onde essa moeda estava perdida? Dentro de casa. Essa moeda era uma moeda de grande valor. Por quê? Porque esse era como se fosse o seguro de vida que uma noiva recebia durante o momento em que ela iria se casar. Essas moedas, para que elas serviam? Quando o esposo fosse convocado para a guerra ou se ele chegasse mesmo a falecer, então aquelas moedas serviam para sustentar, manter aquela esposa, que ficou viúva, juntamente com seus filhos, ou até mesmo para ela bancar uma viagem para perto de parentes que pudessem depois mantê-la. Então, a moeda estava perdida dentro de casa. Só que moeda, ela não tem sentimento nenhum. Então, essa moeda representa o quê? Essa moeda representa quem? Na verdade, essa moeda representa os escribas e fariseus da nossa história. E representa hoje também as pessoas que estão dentro da igreja, mas que elas estão completamente perdidas e não se dão conta disso. Elas estão lá, se dizem servidores de Deus, auxiliadores do Senhor, servos do Senhor, mas que na verdade estão completamente perdidos. Por quê? Porque estão dentro da igreja, mas não fazem a vontade de Deus. Na terceira parábola, que é a mais importante, a do filho pródigo,
ela conta a história de dois irmãos, o mais novo e o mais velho, que estavam completamente perdidos. Só que um estava perdido dentro de casa e o outro estava perdido fora de casa. Nós vemos duas classes diferentes. Jesus representa o pai em busca desses dois filhos. O filho mais novo, que saiu, que gastou dinheiro, que fez farras, que estava completamente disposto a pecar, que foi uma decisão dele, mas ele estava o quê? Perdido. Ele se arrepende e volta para quem? Para o Pai. E Jesus está lá, de braços abertos, para o quê? Para resgatá-lo do pecado. Mas o outro filho também era orgulhoso, presunçoso, estava dentro de casa o tempo todo com o pai, mas não se deu conta que ele era tão perdido quanto o seu irmão. Por quê? Porque ele estava se achando tal. Então, esses dois irmãos, eles representam duas classes na igreja, dentro da igreja. Aqueles que estão fora, que saíram, que aceitaram a Jesus, estavam dentro da igreja, mas tomaram a decisão de voltar a fazer tudo que não pertence a Deus. E mostra a outra classe que está dentro da igreja achando que estão salvos, mas na verdade as suas ações demonstram que eles estão completamente perdidos. A questão é, diante dessas parábolas, onde a gente vê que existem pessoas perdidas fora da igreja e dentro da igreja, eu e você, nos encontramos, fazemos parte de qual classe? Nós estamos sendo os perdidos dentro da igreja ou os perdidos fora? Ou nós estamos sendo, na verdade, aquelas pessoas firmes na rocha eterna e não fazemos parte de nenhuma dessas classes? Que nós possamos refletir nessa manhã e entender que se você já tomou a decisão de aceitar a Jesus, não se permita fazer parte de nenhuma dessas classes, sendo perdido nem dentro nem fora, mas que nós possamos permanecer firmes na presença do Senhor até o dia da sua volta. Que Deus nos abençoe. Agora eu gostaria de falar com vocês sobre uma atividade que vai substituir o teste da semana que vem. Essa atividade vai valer nota e vai valer a nota do teste, da semana de teste. Como vai funcionar essa nota? Vocês vão escolher uma das três parábolas que eu citei, ou a parábola do filho pródigo, da ovelha perdida ou da dracma perdida, e você vai criar uma notícia de um jornal com uma dessas parábolas. Na página 35 do livro de vocês, tem uma notícia falando sobre Jesus e os discípulos, e você vai utilizar como modelo para elaborar a sua, ok? E essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante. Estou morrendo de saudades. Beijos e até a próxima.